A leitura é uma das práticas mais subestimadas de todo o mundo, principalmente aqui no Bostil, onde a maioria dos bonobos são analfabetos funcionais. O brasileiro lê em média apenas 4 livros por ano, e eu sinceramente acho que essa média ainda está alta, hein? Considerando a quantidade de gente burra que eu vejo por aí. Bom, e você, lê quantos livros por ano? Quantos livros você já leu em 2024? Ou quantos livros você já leu a sua vida inteira? Eu consigo dizer claramente o quão inteligente uma pessoa é apenas com base no fato de se ela lê ou não com frequência. Eu não estou falando aqui de sagacidade, eu estou falando de intelectualidade, ou seja, da pessoa ter repertório para poder pensar tanto o mundo quanto fundamentar as decisões dela na vida. Neste vídeo, eu vou falar sobre leitura e como ela pode te tornar realmente uma pessoa mais foda. Vou te dar dicas para ler melhor, dicas para começar e manter e melhorar nessa arte milenar praticada pelas mentes mais brilhantes da humanidade. Caso você não leia, você vai aprender a ler e ter o hábito da leitura para deixar de ser burro e fugir da superficialidade dos bonobos deste país. E eu não estou aqui sendo simplesmente ofensivo. Vamos ser sinceros e honestos. O brasileiro, de modo geral, é muito burro. Eu também já fui burro e isso é motivo para sentir vergonha mesmo. A gente tem que se sentir mal por ser burro. Eu acho que esse foi um diferencial meu na adolescência. Eu era burro e eu me sentia mal por ser burro. É preciso parar de tratar a burrice como se fosse algo normal e até bom. Como se isso sinalizasse humildade e simplicidade, que é algo que eu vejo muito. As pessoas falam que são burras e louvam isso como se fosse humildade e simplicidade. Ser burro não é uma virtude. Ser burro é muito ruim. As pessoas burras são manipuladas facilmente, elas são dependentes de líderes, como governos e patrões. Geralmente são usadas como massa de manobra por políticos e movimentos sociais, e também são os burros de carga da sociedade. Ganham salários baixos e fazem as funções mais simples e substituíveis que existem. Ser burro é ser um bonobo conformista, é ser igual aos outros e fazer as coisas sem pensar, sem considerar o futuro, podendo reduzir muito o seu potencial de ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro e conquistar mais coisas na vida. Vivemos na era da informação, mas paradoxalmente também vivemos na era da burrice. E boa parte da população tem tempo e acesso a livros e internet. Então não há tantas desculpas assim para se manter burro. Se você se considera burro, você não tem o direito de ficar justificando ou dando desculpas para isso. Se você lê menos do que a média bostileira, então você deve mudar. E eu vou te dar essa ajuda inicial para você deixar de ser burro e começar a ler e estudar. É importante ter em mente que os ganhos da leitura são de longo prazo e podem até mesmo ser imperceptíveis. Bom, eu levei anos lendo dezenas de livros para perceber os efeitos deles nas minhas decisões, no meu modo de pensar e, claro, nos meus resultados pessoais. A leitura funciona assim. Por vezes, você vai estar lendo aquele livro de filosofia antiga que parece ser inútil e sem aplicação nenhuma na vida. E aí, certo dia, você está pensando sobre sua vida profissional, e então você se lembra de algo que aquele filósofo disse naquele livro. E isso faz com que você tenha um insight e tome uma decisão que 2 anos depois te fará ganhar 3 vezes mais do que o que você está ganhando agora. A leitura, ela é mágica desse jeito. Ela funciona dessa forma. Você não sabe exatamente quando ela vai te ajudar a tomar uma decisão que pode ser fundamental e pode virar a sua vida de cabeça para baixo, tornar a sua vida extremamente satisfatória. Por vezes não conseguimos perceber esses efeitos sutis da leitura. Você só vai perceber isso no longo prazo, depois de alguns meses ou anos lendo bastante. Você vai perceber que a prática da leitura vai melhorar a sua oratória, a sua capacidade de persuasão, a qualidade e a agilidade dos seus raciocínios, a profundidade e a perspicácia dos seus julgamentos, e também a leitura, com o passar do tempo, vai melhorar a sua capacidade de tomar decisões. E essas decisões vão ser vencedoras e vão te dar resultados pessoais, financeiros, de relacionamento ou qualquer outro tipo. Para muitas pessoas, o fato da leitura não dar esses ganhos de forma imediata e também ser considerada uma prática meio chata, se comparada com outras opções de entretenimento, isso faz com que elas considerem a leitura inútil. Mas eu vou provar aqui que isso é falso. A maioria esmagadora das maiores mentes da humanidade, das mentes mais brilhantes, e você pode levar aí em conta filósofos, cientistas, artistas, estrategistas militares, os grandes políticos, etc, etc. Todos eles eram leitores assíduos, pessoas que liam muito, e muitos deles também escreviam bastante, e deixaram até livros para nós. Inclusive, muitos deles só são amplamente conhecidos
conhecidos por causa dos livros que escreveram, que continuam a afetar gerações e gerações e continuarão a afetar a humanidade como um todo pelos próximos séculos. Do grande militar ditador Júlio César ao grande imperador filósofo Marco Aurélio, de Platão a Kant, de Aristóteles aos grandes padres da igreja, todos os homens de poder e de influência intelectual, política ou militar foram leitores vorazes. E aí, beleza, você pode considerar que esses exemplos são muito distantes, são exemplos ruins. Então, beleza, eu vou te trazer exemplos do nosso tempo. Dos grandes investidores e empresários como Warren Buffett, Steve Jobs e Bill Gates, simplesmente por toda parte em que você olhar, os mais gigantes, os maiores, dificilmente encontrará um que não lê assiduamente. Se considerarmos mesmo aqui o próprio YouTube, mesmo grandes influencers como Ryan Santos, Abraham, Daniel Penin, Monark, 38, todos eles também são leitores, e alguns defendem explicitamente a leitura dizendo que ela é o ponto inicial do autodesenvolvimento. Ou seja, não sou eu, um Zé Ninguém aqui que está te falando isso. O sucesso em muitas áreas da vida e ainda hoje em dia permanece ligado à leitura, e muito provavelmente foi a leitura que levou esses caras a serem o que eles são. Eu não estou dizendo com isso que a leitura é suficiente para te tornar uma pessoa superior, mas em muitos casos, na maioria esmagadora dos casos, ela é necessária. A leitura está para a mente, assim como o treino físico está para o corpo. Se você não malha, se você não treina, você vai ficar um gordola ou um magricelo muito fraco. E você estará mais suscetível a ter diversas debilidades, inclusive doenças graves. Da mesma forma, se você não lê, se você não pratica regularmente a leitura, a sua mente ficará atrofiada, ela vai ficar burra, ficará incapaz e você estará mais suscetível a ser manipulado, usado, iludido e, obviamente, explorado. O primeiro passo que eu tomei na minha vida para começar a me desenvolver foi a leitura. Eu comecei a ler muito e foi por diversas razões e fatores. Bom, inicialmente eu era um cara gordo, feio, baixo e o pior de tudo, eu sabia que eu era extremamente burro. Eu era um analfabeto funcional, desarticulado, que não conseguia me comunicar direito. Eu não sabia escrever e nem ler com proficiência e qualidade. Meu vocabulário era pobre e naturalmente eu era impopular e uma pessoa insignificante. Eu era desprezado e eu era invisível. E aquilo tudo era muito frustrante. Então eu escapava da realidade e ficava vendo meus animes, lendo meus mangás, assistindo a filmes, enfim, sonhando em um dia ser fodão como aqueles personagens que eu via nas séries, nos animes e nos mangás. Mas o que ninguém me contou é que o processo para eu me tornar mais sagaz, mais inteligente, mais sapiente e capaz de ter resultados na minha vida como aqueles personagens envolvia muita leitura. Quando eu comecei a entender esse processo, motivado por personagens inteligentíssimos como o Lelouch do Code Geass, Kira e Ellie do Death Note, entre outros, eu percebi que ser inteligente era o passo inicial para ter mais poder, sucesso e realizações na vida. E a única forma que era acessível para mim naquela época de autodesenvolvimento era a leitura. Então eu comecei a ler. Eu lia sobre o que me dava curiosidade inicialmente. Biologia, política, religião. Eu comecei lendo artigos da internet, principalmente aqueles da Wikipedia. Eu não sabia pesquisar e nem tinha uma organização das minhas leituras e dos meus estudos. Na verdade, naquela época, eu nem sequer sabia o real poder da leitura. Ela era só a única alternativa que eu tinha. Como eu era um cara recluso, tinha fobia social, não malhava e não fazia nada, então a leitura foi o meu refúgio naquela época. Como eu comentei no meu vídeo sobre desenvolvimento para reclusos. Com o passar do tempo, eu me envolvi em debates no Facebook sobre política e fui escalando a qualidade dos conteúdos que eu lia, até chegar nos livros de filosofia política e de filosofia em geral. Depois dali eu passei anos e anos lendo livros de ciência e filosofia e debatendo muito. Na época, eu estava sem estudar e sem trabalhar por um tempo ali durante o vácuo do ensino médio e do subemprego. Então eu me sentia um lixo, mas eu aproveitava o tempo para ler e debater o máximo possível na internet, porque eu acreditava que aquilo ali, de alguma forma, me dava algum ganho intelectual, e realmente eu estava certo. E hoje eu vejo o quão certo eu estava. Eu, naquela época, li centenas de livros e debati com pessoas de diversos calibres. Eu debati com advogados, biólogos, médicos, engenheiros, economistas, psicólogos, simplesmente gente de todas as formações possíveis. Eu debati com muita gente mesmo, tudo em grupos de Facebook e WhatsApp inicialmente. Porém, foi quando eu entrei na faculdade que eu percebi o quão foda eu tinha me tornado. Eu me identifiquei muito com aquele personagem do filme O Conde de Monte Cristo. Aquele tempo que eu passei apenas lendo e debatendo muito foi como o período que o personagem principal, o Edmond Dantes, ficou na prisão apenas lendo, estudando e descobrindo coisas que depois ele usaria para sua vingança e para o seu próprio triunfo. Eu era
era mais apto do que todos na faculdade. A minha agilidade de raciocínio e a profundidade do meu repertório intelectual logo chamou a atenção dos professores da faculdade. Eu recebi convites para participar de pesquisas e ganhar bolsas. Foi ali que eu comecei a perceber o poder que eu tinha com a minha inteligência. Inclusive, eu consegui participar de bolsas e ganhar uma certa graninha ali na faculdade, e também participei de 2 livros que foram publicados, sem contar outros professores que me chamaram para participar de produção de artigos, mas infelizmente eu não tinha tempo. Eu tive que me preparar para o concurso, também estava em subemprego, eu ficava extremamente cansado, não tinha condições. Depois, esses conhecimentos e essa capacidade de leitura foram me ajudando em conquistas de processos seletivos. Um deles foi um processo seletivo para ser secretário de uma escola, que foi quando eu mudei de um subemprego privado para um subemprego público. E o outro depois foi para estagiar em um banco aqui da região. E nessa mudança para o banco da região, eu saí de um subemprego público para um emprego mesmo, um emprego bom. No banco em que eu estagiei, eu aprendi a negociar e a vender, principalmente pela parte prática, porque a parte teórica eu já sabia, eu já tinha lido muitos livros, artigos, eu tinha conhecimentos que eu adquiri de psicologia, marketing, negócios e tal. E logo eu chamei a atenção dos gerentes, o que me surpreendeu, porque eu não esperava que eu fosse me destacar dentro de um banco, principalmente como um estagiário ali que mal sabia que mal sabia me comunicar direito antes daquilo. Ou seja, aquelas centenas de livros lidos e de debates que eu fiz afiou a minha mente de uma maneira que se manifestou em toda a minha vida. Eu passei a ganhar mais dinheiro, eu fiquei mais desenvolto, eloquente, dominante. Enfim, fiquei cada vez mais foda. Desde então, a leitura, a pesquisa e o debate são uma constante na minha vida e fazem parte do meu entretenimento diário. Isso mesmo, entretenimento. Eu não vejo isso aí como um fardo ou qualquer coisa do tipo. Eu gosto de fazer isso. Não existe tema que seja um mistério pra mim. Eu vou atrás das fontes, procuro os melhores livros e vou lendo até me tornar expert intelectualmente no assunto que eu quero. Depois eu pratico, se for preciso, até ganhar aquelas habilidades. E assim eu vou conquistando mais e mais dos meus objetivos e realizando mais coisas na minha vida. E tudo isso que te contei se iniciou com algo simples dentro do meu quarto. Em vez de perder tempo com animes, jogos, mangás, eu passei a estudar, ler e debater. Eu substituí a fantasia pelas conquistas reais no mundo real. Mas não me entenda mal, eu não estou querendo dizer com isso que você não deve ver filmes, animes, ler mangás ou jogar videogame. Eu mesmo gosto muito dessas coisas. Mas se você não lê, você estará simplesmente fudido. Você nunca será como o Kira ou o L do Death Note, ou seja lá que outro personagem você considere muito foda, de série ou de filme. As habilidades de negociação, vendas, conversação, sedução, dentre outras, dependem de alguma forma de algum conhecimento adquirido pela leitura. E a leitura é a melhor forma de absorver conhecimento teórico conceitual. Ok, mas agora você vai me perguntar, e como que eu começo a ler? Como eu mantenho a leitura ou como eu elevo a qualidade da leitura? O que eu devo ler? Eu vou tentar te responder tudo isso neste vídeo. E se você já lê com alguma frequência, eu vou tentar te ajudar também a melhorar e aproveitar mais das suas leituras. Então vamos começar pelo básico. Como começar a ler? Bom, o primeiro passo para começar a ler é escolher algum livro que seja interessante para você, de algum tema que você tenha curiosidade para começar realmente aos poucos. Pode ser inclusive livros de ficção, eles são bons para iniciar. Essa recomendação, esse conselho, eu conheci com o Pierluigi Piazzi, e esse é um conselho muito bom que eu gostaria de ter recebido talvez lá quando eu tinha meus 12, 13 anos. E é um conselho que muitos jovens não recebem ao longo da vida e, infelizmente, acabam não criando gosto pela leitura. Porque é muito mais fácil você criar o hábito de ler livros densos e técnicos quando você começa com um livro que você realmente gosta, que você acha divertido, que você acha interessante, nem que seja um Harry Potter da vida. Você reserva um horário do seu dia, você pode escolher se vai ser um livro físico ou digital. Eu, particularmente, só leio livros digitais, eu adoro porque fica mais fácil para eu organizar meus fichamentos e as minhas anotações. E você pode começar lendo nem que seja 10 minutos por dia. Pode ser bem pouquinho mesmo. O importante é a consistência, não é a quantidade de tempo que você vai ler. Geralmente, estratégias que o cara começa a tentar ler 4 horas por dia, 2 horas por dia, não vai dar certo. Eu já tentei isso no passado, falhei miseravelmente. Principalmente quando eu comecei a me preparar para concurso, em que eu tinha que estudar consistentemente. Então a estratégia que eu segui foi começar aos pouquinhos. Eu comecei estudando meia hora, depois eu fui aumentando para 1, 2, 3, até chegar a 3, né? Que era 3 era o meu tempo livre que eu tinha total. Aí depois disso eu não tinha como aumentar porque realmente não tinha mais tempo sobrando no dia.
dia. Mas é assim que eu faço com tudo na minha vida. Eu começo lendo aos pouquinhos, eu começo fazendo aos pouquinhos, praticando aos pouquinhos e vou intensificando e vou aumentando. Você pode pegar um livro simples, estabelece um horário e se obrigue a ler pelo menos durante uns 10 ou 15 minutos ou meia hora, se você conseguir logo de início. E gradualmente você vai aumentando a quantidade até que isso se torne um hábito natural. Ou melhor, até que isso se torne uma necessidade. Eu leio pelo menos umas 10 ou 15 páginas todos os dias, mesmo dias que realmente eu mal tenho tempo. Eu abro um livro lá e dou uma lida em 10 ou 15 páginas. Mas tem semanas, tem épocas que eu leio muitos livros. Por exemplo, há umas 2 semanas atrás, eu acho que eu li uns 4 livros de economia em 2 semanas mesmo. Simplesmente porque eu estava extremamente interessado em assuntos específicos de finanças e investimentos. Eu precisei ir lá e começar a ler de maneira absurda, como se fosse obsessivo mesmo. Isso aqui tudo que eu te disse é o básico da técnica dos hábitos atômicos. Comece aos pouquinhos e vá aumentando gradualmente até que você estabeleça esse hábito. E esse hábito ele vai se tornar uma necessidade. Vai chegar em um certo momento da sua vida que se você passar 2, 3 dias sem ler, você vai pensar, putz, eu preciso ler, eu quero ler algum livro, tem algum livro que eu tô interessado. E depois a gente vai entender um pouco sobre essa questão de livros que você se interessa e você vai começar a montar o seu próprio programa de leituras. Bom, depois que você já estabeleceu o hábito da leitura, você vai começar a usar a leitura para aumentar o seu próprio poder pessoal, porque é isso que a leitura serve em última instância. Você vai começar a ler aquilo que pode trazer ganhos na sua vida, por exemplo, na faculdade, no trabalho, enfim, na sua vida como um todo. Você realmente tem que usar a leitura para aumentar o seu desempenho na existência, e não como um mero lazer e tal. A gente tem que levar ao nível da prática, porque essa é uma prática milenar, é uma prática muito importante, é uma prática extremamente impactante na vida, e não dá para tratar ela simplesmente como só mais um tipo de prática comum. Nesse momento, você não vai mais ler apenas aquilo que você gosta ou tem curiosidade, mas você precisa ler para se tornar realmente uma pessoa melhor. Você vai estabelecer um hall de leituras, um programa de leituras que são importantes e valiosas para você. Vou citar um exemplo pessoal meu. Eu tinha extrema dificuldade de comunicação e socialização por causa da minha fobia social, como eu já contei no meu vídeo sobre autodesenvolvimento para reclusos. Então, eu comecei lendo livros sobre esse tema. Eu li livros sobre como conquistar pessoas, como fazer amigos, influenciar pessoas, livros de retórica, de oratória. Eu também li livros mais relacionados com interação e relação humana, como O Príncipe de Maquiavel, As 48 Leis do Poder. Foram vários livros nesse tema, nessa seara. E esses são exemplos de livros em uma área que eu queria melhorar. Então, eu comecei estudando esses livros, eu estudava só a teoria, eu não tinha muito como praticar. E aí, obviamente, depois eu já tinha teoria em mente. Quando eu comecei a praticar, eu obviamente acabei tendo um desempenho bem acima da média. Atualmente, eu estou muito interessado em livros de finanças e economia, porque eu estou mudando a minha estratégia de investimentos, minha filosofia, o acúmulo de riqueza e também mudando meu estilo de vida. Então, as minhas leituras, elas geralmente são guiadas justamente pelas minhas necessidades e pelos meus objetivos. É assim que eu monto programas de leitura, geralmente relacionados a meses ou até mesmo anos. Em 2022, eu li vários livros sobre mercado de trabalho, profissão e negócios, porque naquela época, a minha necessidade era me destacar no trabalho, era conseguir um emprego melhor, era melhorar de vida, para sair daqueles empregos medianos ou do subemprego mesmo. Então, eu vi que era importante eu ler esses livros, e realmente esses livros acabaram me ajudando a tomar diversas decisões vencedoras que fizeram chegar onde eu cheguei. Então, você vai montar um programa de leituras com base justamente nas suas necessidades, nos seus objetivos pessoais, nas suas circunstâncias. Então, você precisa ter isso esclarecido em mente. Ou, inclusive, você pode pegar a leitura para te esclarecer essas necessidades, esses objetivos, para que você possa construir programas de leituras mais eficazes para melhorar a sua vida. Eu nem sempre tive clareza sobre o que eu queria na vida, e na verdade, constantemente eu mudo de objetivos, de visão, de valores, mas isso acontece porque eu vou empilhando novos conhecimentos com vários e vários livros que eu vou lendo. Então eu nunca estou, digamos assim, pronto. É óbvio que a orientação geral segue quase que a mesma, eu vou dilapidando ela, mas os conhecimentos vão mudando e às vezes até a mesma orientação vai mudando um pouco de acordo com o que eu vou lendo e aprendendo com os novos livros. Se você não tem muita grana e se você não quer ser enganado, deixe os cursos de lado. Cursos são bons, mas eu sigo a lógica do Ryan Santos de que, inicialmente, se você não tem muita grana, deixe o curso de lado e aproveite para estudar lendo. Vídeos como esse aqui que eu estou fazendo, eles são apenas um pontapé inicial. Para você aprender, para você realmente chegar no topo, você vai ter que ler muito e, claro, praticar essas habilidades até que você fique hábil para fazer o que precisa ser feito. Um vídeo de YouTube dificilmente vai te dar o conhecimento necessário para você fazer alguma coisa. Um curso, umas videoaulas de um curso também não vão te ajudar nisso. É importante que você vá além e leia. Por isso que eu sempre recomendo
livros aqui no meu canal. Depois que você conseguir estabelecer o hábito da leitura e também montar uma rotina e um programa de leituras que vão te ajudar, que vão te engrandecer, chega a hora de você melhorar a sua habilidade de leitura em si. E agora eu vou falar um pouco sobre essa questão da habilidade de leitura. Com o passar do tempo, conforme você for empilhando livros, dezenas, centenas, milhares de livros que seja, os próximos livros vão ficando cada vez mais fáceis de serem compreendidos. E você vai precisar de cada vez menos tempo para absorver cada vez mais conteúdo. Isso vai trazer mais eficiência no seu aprendizado e, consequentemente, no seu autodesenvolvimento. E isso, interessantemente, vai te dar também resultados bons em provas, se você for fazer concursos, processos seletivos, vestibulares, se tiver que aprender novas matérias, se tiver que aprender a fazer redações, enfim, isso aí vai te dar um ganho absurdo. Mas para que essa melhora aconteça, você vai precisar aperfeiçoar a sua prática da leitura. E isso significa que você deve melhorar essa capacidade de focar no que é essencial, saber diferenciar os conceitos chaves, princípios e fatos relevantes, para poder memorizar mais e memorizar melhor. Para isso, eu vou recomendar que você comece a praticar a escrita. Eu atualmente faço o fichamento de todos os livros que eu leio. Eu anoto os principais conceitos e princípios e, dependendo do caso, eu volto para revisá-los. Eu tenho centenas de documentos de anotações, talvez milhares, com dezenas de milhares de páginas armazenadas no meu computador. Quando você faz anotações, você começa a treinar a sua mente para se focar no que é importante. Você começa a treinar a sua habilidade de abstração, de raciocínio. E isso tudo vai ser essencial para que você não seja manipulado, nem usado e que consiga jogar bem o jogo da sua vida. Lembre-se que a sua mente é a sua maior ferramenta. Se você melhora a sua mente, você aumenta o seu poder pessoal. Eu aprendi algo com um amigo meu em 2017 que foi fundamental para eu subir de nível nas minhas leituras. Ele basicamente fazia o seguinte: anotava e buscava as definições dos principais conceitos e também resenhava princípios e os principais fatos, ou seja, aqueles fatos que são relevantes, como os fatos históricos mais marcantes. Com o passar do tempo, eu fiquei expert nessa capacidade e consigo identificar rapidamente o que é essencial nos textos que eu leio. Por exemplo, eu atualmente estou lendo o livro de macroeconomia do N. Gregory Mankiw. E só para exemplificar, ele tem um capítulo em que fala sobre o conceito de deflator do PIB. E esse é um conceito técnico de macroeconomia e é um conceito que me chamou a atenção, porque é um conceito importante, mas ele também é difícil de entender. Então eu fui lá nas minhas anotações e anotei a definição de acordo com as minhas próprias palavras, tentando entender cada elemento. Você pode ver nesse print aí, ó. Isso é um exemplo das minhas anotações. Eu coloco o conceito, que é deflator do PIB, coloco a página, né? O próprio documento já referencia o livro e eu defino o deflator do PIB de acordo com o que eu entendi ali no livro. O deflator do PIB é um indicador que surge da relação do PIB nominal com o PIB real. Ele indica a relação entre o preço atual e o preço do ano base. O deflator do PIB mede o preço das coisas. Ele é usado para deflacionar o PIB nominal, ou seja, para eliminar a inflação nominal e gerar o PIB real. Enfim, esse aí é o modo como eu faço a coisa há uns 5 anos por aí. E eu também usei esse método para estudar para o concurso em que eu fui aprovado. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre preparação para concurso, né? Mas eu basicamente usei a mesma estratégia. Eu só adaptei ela porque concursos são levemente diferentes, né? O modo como você aprende para concurso é diferente de você aprender para sua vida. Foi graças a isso que eu me tornei uma das melhores pessoas que eu conheço em capacidade de resumir e resenhar. Eu tenho uma facilidade absurda para escrever textos complexos, densos e profundos com base em livros, vídeos e lives que eu vou consumindo. E se você quiser ver alguns dos meus textos, você pode entrar lá na minha newsletter e dar uma olhada. Eu vou deixar o link aí na descrição. Você também pode me seguir no Twitter, pois lá eu estou bastante ativo e também vou respondendo as pessoas, postando insights que eu tenho, entre outras coisas. Ou seja, eu quero te provar que eu sou realmente bom nisso que eu estou dizendo aqui. Mas basicamente é isso que eu te contei. Você tem que escrever sobre as coisas que lê e isso vai melhorar a sua capacidade de leitura, de assimilar o que é essencial e importante. Com o passar do tempo, você vai ficar mais ágil, mais rápido na hora de entender e, consequentemente, vai aprender mais. Mas antes, eu quero comentar sobre um tema que eu acho que merece um palpite da minha parte. Uma das coisas que eu nunca entendi realmente foi essa tara das pessoas pela leitura rápida ou dinâmica. A minha prioridade sempre foi ler melhor, no sentido de assimilar bem os conteúdos, e eu aperfeiçoei muito essa capacidade. Com o passar do tempo, eu fiquei bom nisso, e isso sim teve impactos na velocidade da minha leitura, mas assim, não foi nada demais, eu não leio muito rápido. Excetuando casos específicos, como ler para provas e concursos, eu acho que o mais importante é que você foque na qualidade da leitura, independentemente da velocidade. Nunca fui a fundo nas pesquisas sobre leitura dinâmica, mas eu creio que tentar ler rápido pode prejudicar a qualidade de absorção do conteúdo. Velocidade não deve ser prioridade no início da sua vida de leitura. Eu gosto de curtir as leituras lentamente. Isso significa que eu paro para
para poder resenhar, anotar, resumir, expor um raciocínio, fazer um post no Twitter, refletir sobre o tema, levantar uma discussão com um amigo ou em algum grupo. Tudo isso é muito bom e mantém a leitura mais agradável, porque isso significa uma leitura ativa. Eu fortemente recomendo isso, e quanto a essa leitura dinâmica ou leitura rápida, eu sinceramente não tenho essa preocupação, nunca tive essa preocupação, e eu acho que isso pode ser prejudicial na qualidade da leitura caso você seja um iniciante. Não sei se realmente ela pode prejudicar caso você se especialize na velocidade da leitura, mas eu recomendaria que você foque no essencial, que é a sua capacidade de abstração, de absorção do conteúdo, enfim, a sua capacidade de apreensão. Deixe para melhorar a sua velocidade depois, caso você precise se preparar para alguma prova ou concurso. Mas então, qual tipo de livros você deveria ler? Qualquer tipo de livro conta? Bom, no início do vídeo eu disse que o brasileiro lê em média 4 livros por ano, mas eu tenho quase certeza que a maioria desses livros são de ficção, são romances adolescentes ou coisas do tipo. A verdade é que o conteúdo importa muito. Eu particularmente nunca li nenhum livro de ficção, romance ou qualquer coisa parecida. Eu só leio livros que podem me agregar intelectualmente, livros que podem realmente me tornar uma pessoa melhor, expandir meu conhecimento, me fornecer insights ou mesmo aprofundar a minha cosmovisão. Eu não sou contra leitura de romances, inclusive eu recomendo isso no início, caso você esteja iniciando e queira apenas criar o hábito básico de ler. Mas tudo que eu disse sobre a leitura aumentar a sua qualidade como pessoa, vale apenas para leituras com conteúdos cognitivos relevantes, que possam agregar realmente intelectualmente. Você tem que ler principalmente com o objetivo de aprender algo depois que você adquirir já o hábito básico da leitura. Ficar lendo livros bestas como romance pode até melhorar um pouco a sua capacidade cognitiva, mas é um entretenimento qualquer como jogar videogame ou ver filmes. E eu sinceramente acho que é melhor jogar videogame e ver filmes, caso sua leitura se reduza a ficar lendo romance. Eu divido as minhas leituras em 3 níveis de conteúdo. Tem a ver com a qualidade, o rigor e a profundidade de cada nível. No primeiro nível, são os livros mais tranquilos e fáceis de ler. São os livros de autoajuda ou autodesenvolvimento simples. São livros recheados de histórias, exemplos, dentre outras coisas. E eles focam principalmente em mentalidade e motivação. A maioria absoluta dos best-sellers são desse tipo de livro. Eles são livros que eu leio com mais fluidez e não anoto muitas coisas sobre eles. São livros que leio mais por entretenimento mesmo. Tome cuidado para não ficar preso nesse tipo de leitura, porque embora esses livros sejam bem agradáveis e legais de se ler, eles não são muito profundos. Esses livros de nível mais baixo possuem umas capas legais, uns títulos bons, uns capítulos bem escritos. Eles são livros de entrada, eu diria. Ou seja, são livros que qualquer pessoa leiga no assunto poderia ler. Um exemplo de autor que escreve livros nesse nível é o Napoleon Hill. Os livros dele são legais, são bacanas, tem umas ótimas sacadas retóricas, mas no fundo, sendo bem sincero, eles são bem superficiais e bem vazios. E apenas falam sobre mentalidade. Eles não vão te indicar realmente noções cognitivamente substanciais sobre sucesso, riqueza, negócio. Um outro exemplo é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. Esses livros perdem para livros técnicos e científicos sobre negócios, finanças e investimentos, e são quase que totalmente direcionados apenas para conteúdo sobre motivação e mentalidade. No segundo nível de conteúdo estão os livros que misturam mentalidade, autoajuda, mas que realmente possuem alguma teoria científica e embasamento por trás, ou seja, que possuem algum conteúdo cognitivo relevante. Ou seja, eles vão além desse conteúdo sobre mentalidade e autoajuda e possuem alguma teoria científica bem pesquisada como embasamento. E um exemplo desse segundo nível de conteúdo vem de um dos melhores livros que eu já li. Sim, ele é do segundo nível e ainda assim é um dos melhores que eu já li, que é o livro Direto ao Ponto, A Nova Ciência da Expertise, do Anders Ericsson. Esse livro basicamente ensina um método para aprender qualquer coisa e ficar bom em qualquer coisa. Só que ao longo dele, você vai fluir sim entre histórias, exemplos e, claro, mentalidade e motivação. Apesar disso, esses livros não são tão técnicos num grau extremo. Eles não são tão formais como os artigos científicos, por exemplo, ou as revistas especializadas. Um outro livro que está nesse segundo nível é o Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. É um livro que ele é bom, ele é um conteúdo fácil de ler, dinâmico, gostoso e tem sim uma teoria boa por trás. E no último nível estão os livros realmente acadêmicos. Eles são livros densos, pesados e conteudistas. Eles não são feitos para serem agradáveis ou serem sucessos de vendas. Geralmente o autor deles está querendo transmitir toneladas de conhecimento, informação e resultados de pesquisas e reflexões. Os maiores livros da humanidade, como os livros de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Newton, Karl Popper, Karl Marx, Adam Smith, enfim, diversos outros, foram escritos nesse nível. Esses livros são os melhores que tem para aprender. Só que eles exigem que você leia com paciência, com calma, e muitos deles são dificílimos de serem entendidos, ou até exigem algum grau
grau de conhecimento prévio, mas não é nada que você não possa pesquisar por aí e conseguir essa ajuda para compreender. Eu vou te trazendo agora um exemplo real de 2 livros sobre o mesmo tema e que estão em níveis diferentes. Um está no nível mais baixo e superficial e o outro está no nível mais elevado, acadêmico, formal, aquele nível que eu disse que é importante. Ambos os livros são sobre empreendedorismo, mas um fala de histórias e mentalidade, enquanto o outro trata de conteúdos técnicos e formais sobre negócios. Apenas o segundo realmente vai te ajudar a construir uma empresa de sucesso de maneira qualificada. O outro, no máximo, vai ser uma leitura divertida de fim de semana. Bom, o livro no nível mais baixo é o livro Empreender, a arte de se foder todos os dias e não desistir. Bom, a capa é legal, o nome é legal, a proposta é até divertida e interessante, mas não é particularmente uma leitura que vai alimentar o seu conhecimento e te ajudar a empreender de maneira séria e correta. Se você observar, esses livros do nível mais baixo geralmente possuem um tom de marketing. Eles possuem nomes chamativos, capas bacanas e também muitas histórias. Sabe por quê? Porque o foco deles é vender. E para vender, eles precisam agradar o máximo de público possível, o que inclui pôr termos chamativos, palavrões, histórias surpreendentes e não necessariamente ter algum conteúdo de valor científico e técnico de alta qualidade, que inclusive geralmente não vende muito, porque é chato e maçante, e as pessoas comuns não vão ler esses livros. Por outro lado, eu vou citar agora um outro livro que é do alto nível e é sobre o mesmo tema, que é o livro Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios, do José Dornelas. Esse livro, ele é acadêmico, ele é complicado, ele é formal. Dornelas é um dos maiores especialistas brasileiros em empreendedorismo e em educação empreendedora. E neste livro ele fornece métodos, ferramentas conceituais para você abrir um negócio e ter sucesso. Eu não estou desmerecendo aquele livro mais superficial do início, mas claramente se você quer aprender a empreender de verdade, vai ter que passar por conteúdos validados cientificamente, conhecimentos formais, livros densos, chatos, que não estão nem aí para histórias e mentalidade, mas livros que vão te ensinar realmente o que precisa ser feito. Enquanto isso, aquele outro livrinho ali tem um nome chamativo, agradável, conta histórias e te fala sobre mentalidade, mas na prática realmente não vai te ajudar muito. Geralmente os livros de nível mais elevado são considerados muito chatos e maçantes, porque eles realmente são mais densos e difíceis, eles são cognitivamente desafiadores. E como nós tendemos a ser bastante preguiçosos, nós evitamos ler esses livros e optamos pelos livros mais simples e bestas com capas legais e títulos chamativos. O fato é que só os livros extremamente chatos e densos, entre aspas, é que vão realmente mudar a nossa vida e fazer nós ganharmos mais dinheiro, nos tornarmos mais livres e poderosos, termos mais base teórica para a nossa visão de mundo, e realmente são esses livros que vão nos tornar pessoas mais fodas. Você pode até começar lendo livros divertidos e best-sellers agradáveis, mas em algum momento você realmente vai ter que se tornar gente de verdade e terá que começar a ler livros densos, sérios, profundos e altamente técnicos e especializados. Enfim, eu realmente espero que com este vídeo eu tenha te ajudado a ver a importância da leitura e que você comece a ler. Eu conto aqui apenas o que eu mesmo experimento e vivencio. E se você quer exemplos reais da qualidade que eu estou dizendo aqui, você pode me seguir no Twitter ou ler os textos que estão no Substack, na minha newsletter. Lá eu aprofundo diversos outros assuntos que são do meu interesse e abordo esses temas de maneira altamente técnica e formal, coisas que eu estudei sobre economia, filosofia, sociologia, história, entre outras coisas. Você também pode entrar no canal do Telegram para aprender mais. Lá eu faço alguns comunicados, posto algumas coisas, se bem que ultimamente está meio parado, mas a ideia é voltar e fazer ele um canal mais privativo de comunicação com você. E se você quer aprimorar a sua capacidade de estudar e ampliar isso para ter uma rotina, um estilo de vida mais filosófico, por assim dizer, eu recomendo fortemente que você veja o meu vídeo sobre vício em estudo. Ele pode te ajudar a dar passos para montar essa rotina em geral, para se tornar um filósofo de verdade e ir além das meras leituras aqui ou ali.